Estamos de volta com o programa Despertar. E se você está chegando agora, eu me chamo Patrícia e no primeiro bloco conversamos com a Victoria Cunha, que tem síndrome de Down, e agora recebemos também a sua mãe, a doutora Adriane, que vai nos contar os desafios da maternidade atípica e como foi para ela receber uma criança com síndrome de Down. Seja muito bem-vinda, doutora Adriane, ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a síndrome de Down com a Vitória aqui. Que bom, nós já tivemos um papo muito legal com a Vitória aqui durante o primeiro bloco e é um prazer enorme recebê-la aqui para a gente conversar um pouquinho, para contar para as mães de casa que de repente estão nesse momento se deparando com a mesma situação, para entender que elas não estão sozinhas, que isso acontece muito. Dani, conta para nós como foi assim a descoberta da síndrome de Down. Se foi no nascimento, foi durante a gravidez, como que foi? Foi durante a gravidez. Eu descobri no 3º mês de gestação, né, através do ultrassom, que a gente fez o exame da translucência nucal e a Vitória tinha uma translucência um pouco aumentada. Daí já veio a desconfiança. Então, aí a gente desconfiou e deu prosseguimento nos exames e chegamos ao diagnóstico, né? E aí a gente tomou a decisão de continuar e levar isso adiante, né? E a mais acertada, somos muito eu felizes diria, com essa decisão. Porque tá todo mundo apaixonado pela Vitória aqui na TV. E a família em si foi um susto grande para todo mundo. Você tem mais filhas, né? Tenho. As minhas filhas, na época, eram pequenas, não entendiam assim, muito bem, né, o que estava acontecendo. Mas a família em si, eu e o meu marido, nós tomamos a decisão de só contar após o nascimento. Sério? Que interessante. Qual foi o motivo? Porque, na verdade, a gente deixou eles curtirem a gestação, terceira neta, toda a história que estava vindo, né? E depois de 10 dias que meus pais, os pais do meu marido, são todos do Rio Grande do Sul. Então, como eles vinham sempre, quando nascia, ela é a terceira, eles vinham, ficavam alguns dias. Eles vieram, ficaram 15 dias aqui em casa, naquela curtição toda. Aí, depois, no 15º dia, a gente sentou com todo mundo na sala e perguntou se eles tinham notado alguma coisa de diferente, se eles tinham visto que havia alguma diferença com a Vitória. E eles não tinham percebido. Você veja, o amor Nada. é tão grande que, na verdade, é só porque a síndrome de Down, ela tem algumas características específicas que você até perguntou se eles perceberiam. Sim. Porque isso não faz a diferença. E logo que ela nasceu, ela não teve assim, nenhuma complicação, ela não tem nenhuma patologia associada. Então, ela foi para casa, mamou normal, fez tudo normal. E eles criaram aquele vínculo, aquele amor. Então, quando eles souberam, enfrentaram normal. Como se Você nada sabe que é uma decisão diferente, mas muito acertada, porque não ficaram esperando aquele bebê com síndrome de Down. Ficaram esperando a neta, que estava chegando assim como chegou as primeiras. E bem no fim foi natural. Foi natural. Aos poucos, eles ficaram 15 dias trocando, mudando, dando banho, fazendo todo aquele, né? E aí, quando eles souberam, a minha sogra mesmo disse, não mudou nada. Não mudou nada. E não mudou nada mesmo, mudou porque nada ela é uma mesmo. amada, uma querida. E daí chegou a parte de ir para a escolinha, foi cedo para a escola, você ficou com aquela mais super protetora ou não? Não, porque assim, quando a gente soube que a Vicky tinha síndrome de Down, claro que a gente passa por uma fase de desconstrução para construção novamente daquela jornada que é diferente, né? A gente sabia que ia ter coisas que a gente não estava habituado, que iam ter novidades, mas que a gente precisava passar por isso. Então, a gente aproveitou esse tempo para ir pensando no como que a gente ia trabalhar com a Vitória, no método de ação. Que métodos a gente ia usar, que terapias a gente gostaria, que a gente não gostaria de usar, porque muitos métodos já estavam caindo em desuso, que a gente não quis usar. Então, quando a gente resolveu o que a gente ia fazer com a Vitória, quando ela nasceu, a gente já tinha mais ou menos um caminho, né? Você usou a gestação para fazer um plano de ação, vamos dizer. Um plano de ação. E aí, a gente já começou muito cedo.
ela com 11 dias, ela já fez a primeira fisioterapia dela, claro que do jeito dela, né, com bebezinho, mas foi feito. A fono, ela já começou lá dentro do hospital mesmo, a estimulação da musculatura, da sucção. Porque os bebês com Down, eles têm uma hipotonia, muscular, né? Para facilitar a sucção, para facilitar a mamada. E foi muito fácil, a pega, foi tudo tranquilo. A gente começou desde cedo. Com 2 meses, ela já começou a fazer a terapia ocupacional, os exercícios de estimulação tátil, audiovisual, né? E foi, aos pouquinhos, nós fomos colocando as coisas para ela. Bom, a gente percebe que hoje ela está essa moça maravilhosa, amada, linda, porque ela teve muito estímulo, né? Se desenvolveu muito bem, isso é maravilhoso. Assim, o estímulo, na verdade, ele pode começar cedo, mas ele tem que ter uma continuidade em casa. Porque, assim, não adianta a gente levar, por exemplo, 1 hora lá na fisioterapia por dia e depois deixar a criança o dia inteiro sem fazer nada, né? Então, lá em casa, todo mundo participava, assim. Até eu mandei umas fotos para você, não sei se você viu, que até minha mãe participava, assim, a gente fazia exercícios com ela em casa, as outras irmãs também participavam, né? Exercícios até mais tarde, quando ela já era, assim, acho que 2, 3 aninhos, a gente tinha algumas coisas que todo mundo sabia. Por exemplo, quando ela projetava muito a linguinha para fora, a gente dizia, faz boca de velha, daí ela ia lá e fazia a boquinha para começar a aprender a linguinha. Então, assim, todo mundo participava. Não, isso é muito importante o pessoal de casa saber que quando uma criança tem uma necessidade diferente, ela tem que ter o estímulo fora do seu ambiente, mas tem que dar essa continuidade para que possa ocorrer realmente um desenvolvimento. A Vitória sempre foi incluída em tudo que a família fazia. Ai, isso é lindo. Isso é muito importante. Viagens, passeios. Sim, nunca ficou nada diferente para ela. Inclusive, até os puxões de orelha são iguais, né, agora. Vitória? Ela sabe dos direitos e também sabe dos deveres dela, né? Então, a gente sempre colocou ela em todas as atividades, incluiu ela em tudo. Todas as oportunidades que as irmãs tiveram, a gente tentou dar a mesma para ela, claro que algumas de acordo com a condição dela, né? Mas ela sempre fez o que ela quis, balé, dança, jazz. Sim, ela tem muitas atividades, vôlei, ela me contou. Foi fazendo. Algumas ela enjoou, não quis mais, trocou, né? Então, mas isso é natural de qualquer natural de qualquer criança. Algumas ela teve bastante dificuldade, não conseguiu. Então, assim, por exemplo, andar de bicicleta. Ela andava de bicicleta. Sabia andar de bicicleta. Aí eu caí na asneira no Natal, achei que a bicicleta estava pequena, compramos eu e o pai dela uma bicicleta maior, ela não quis mais andar na bicicleta. Então assim, às vezes acontece. A gente, de tanto querer dar a oportunidade, acaba que a gente invadiu o espaço dela, né? E inibiu. Mas já retomamos isso novamente. Então, são coisas que a gente vai tentando, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Como todos os pais, não tentar. Importa se as crianças são típicas ou atípicas, a gente sempre vai tentar acertar. Eu acho que o mais importante é isso, o amor e nunca deixar a criança isolada, dizer, isso ela não vai conseguir. Ela vai tentar. Se ela vai conseguir, a gente não sabe, mas ela vai tentar. Exatamente, isso mesmo. E quando chegou a época escolar mesmo, de primária ali, você optou por pôr ela na escola regular? Como que foi? A gente optou por colocar a Vitória na escola regular. Ela começou com 1 ano e meio. Eu lembro assim, que ela ainda nem caminhava direito. Ela caminhou com 2 anos. Caminhou razoavelmente cedo. Ela fez as coisas até mais ou menos dentro da idade. Dentro dos marcos, né? O caminhar, ela ficou em pé com 1 ano e meio, mais ou menos. Ela ficava em pé, mas ela não caminhava. Então, a gente colocou ela na escolinha nesse período e ela ficava na volta da mesinha, ela andava agarradinha na volta da mesinha, assim. E conviveu com outras crianças, estimulou diferente do que em casa. Isso. E começou, até isso ajudou bastante na fala também, porque ela viu que as outras crianças falavam, e aí a gente começou a
estimular mais, insistir mais. Ela também não demorou muito para falar. Tirou a fralda com 2 anos. Nossa, foi então, super assim, foi bem cedo. tranquilo. Foi tudo mais ou menos no tempo, claro, no tempo dela, mas também não tão fora do tempo normal. Ela leu, ela com 7 anos, ela já conhecia as letras, ela já estava escrevendo algumas letras. Ela demorou um pouco, ela escreveu em caixa alta, acho que até uns 9 anos, né? Mas ela alfabetizou entre 7 e 9 anos, ela alfabetizou total. Leu e escreveu. Que maravilha, Vicky. Você está de parabéns, sabia? Obrigada. E essa super mãe e essa super família também que te deram todo esse apoio. É maravilhoso. E na escola regular, ela teve uma prof auxiliar, que hoje seria o direito das crianças com deficiência terem essa professora auxiliar. Mas a gente sabe que a realidade é bem complicada. Alguns colégios não dispõem, às vezes também é público, também não dispõe, tem que correr atrás, lutar por um direito. A gente sabe que é um direito, né? As escolas teriam que fornecer, mas nem todas as escolas que ela passou forneceram. Inclusive, eu acabei tirando ela de uma escola porque estava tendo muita dificuldade com relação a isso. Mas não posso me queixar. Assim, todas as escolas que a Vicky passou ajudaram muito a Vicky, né? Ela sempre teve uma professora que ajudou. Ela não tinha uma professora que ficava permanente com ela dentro da sala de aula. Em algumas disciplinas que ela tinha mais dificuldade, sim, em outras não. Porque ela também não gostava. Ela queria ficar mais sozinha. Assim. Entendo. Quando ela tinha muita dificuldade, principalmente de matemática, que às vezes ela até queria fugir da sala de aula, ela tinha que... Aí a gente achou melhor que ela ficasse. Entendi. Eu vou interromper um pouquinho a doutora Adriane, que nós vamos fazer um breve intervalo. Nós estamos aqui com esse bate-papo inspirador. Mas não sai daí, que logo nós vamos voltar para saber como está esse início da fase da adolescência, já início da fase adulta, os desafios que vêm por aí e também com uma super novidade que vai ter aqui no nosso programa. Não sai daí!